Lindona, seja bem-vindo ao Legado Delas Cast, onde nós destacamos a vida e o legado de mulheres extraordinárias que estão fazendo a diferença no mundo. E hoje, mais uma vez, estou aqui com duas mulheres extraordinárias que eu particularmente admiro. É uma honra receber vocês aqui. Deixa eu receber a Paula Vi, ela que é graduada em Administração de Empresas, hoje cursa pós-graduação em Neurociência e especialização em Inteligência Emocional, mentora, conselheira comportamental, treinadora, palestrante, ativadora, alguém que rompeu com seus medos e padrões culturais familiares para viver a sua essência e propósito de vida. Seja bem-vinda, Paula! Obrigada, Grazi, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Conhecendo também agora a Fabrícia, muito bom estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito especial nessa tarde. Com certeza, com certeza. Estou recebendo também aqui Fabrícia Schmitz, ela que é terapeuta e mentora empresarial, formada em Neurociência e Medicina Ayurveda, mestre em Neuropatia, Homeopatia, Terapia Sistêmica Familiar, CEO da Transtac Transportes, especializados em soluções logísticas e atendimento em todo o Brasil e mais de 60 sites de e-commerce. Seja bem-vinda, Fabrícia! Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já estou amando desde os bastidores, batemos bastante papo. Sim, a gente estava já conversando, né? E vamos lá. O tema do podcast de hoje é sobre como acelerar os resultados, né? Muitas pessoas estão buscando isso, estão buscando sucesso, crescimento, acelerar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que o sucesso, cada um tem um significado, cada um busca de uma forma, mas aqui a gente vai trazer um conhecimento, experiências, né? Elas vão trazer também para te ajudar a acelerar, a empreender e o melhor, fazer a diferença através do seu negócio. Vamos lá, deixa eu fazer a primeira pergunta, que essa é uma pergunta que muitas, eu não sei se as mentoradas de vocês também, né, perguntam muito isso, mas é uma pergunta bem frequente na nossa empresa também. Como acelerar os resultados? As pessoas querem crescer, querem, sabe, ter resultado rápido. É real o resultado rápido? Existe uma fórmula para acelerar os resultados? Grazi, assim, não existe uma fórmula pronta como um anador para dor de cabeça de todo mundo. Cada negócio é um negócio, cada indivíduo é um indivíduo. Então, existe sim, tu olhar quem você é, a sua essência, o que é o negócio que você quer montar, se é um produto, se é um serviço, né? E criar uma realidade para isso. Porque você primeiro tem que acreditar nessa realidade. Se isso pode se tornar real, se você merece, se você pertence, se você está nesse universo. Para depois você fazer toda a composição. Porque isso tem um tempo de maturação, da preparação. Se você está pronto para receber aquela abundância, né? Aquele produto, aquele serviço. Muito bom. E cada um tem o seu tempo, a sua fase, né? Porque como eu sempre falo, não é ser o sucesso. Ter o sucesso, é ser o sucesso. O sucesso não está ali, o sucesso está aqui. Você tem que acreditar que você é um sucesso. Muito bom. Eu fiz essa pergunta bem intencional já pra gente bater um papo sobre isso, porque eu também acredito que esse acelerar o resultado vai de cada um, né? Sim. Cada um tem o seu tempo, a sua fase. Sim. O resultado, ele tá muito voltado ao entendimento. Eu costumo falar que toda a vida, o resultado que nós temos agora, é totalmente proporcional à mentalidade que eu tenho agora. Tem pessoas que falam assim, mas eu tô cercado de problemas, a minha vida é um problema. Se eu for estudar a configuração mental daquela pessoa, eu vou perceber que o campo de energia que ela criou através das crenças que ela tem é absolutamente proporcional. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar a forma que eu penso. E para eu mudar a forma que eu penso, eu preciso sair do mindset fixo e partir para um mindset de crescimento, indo contra as minhas crenças limitantes, mudando minha mentalidade, acessando novos lugares, novas pessoas para ter novas ideias, novas ações e novos resultados. Agora, existe um resultado para ontem? Não, existem sortes, né? Tipo aquela coisa assim, aconteceu tal coisa e foi muito, viralizou e ficou famoso. Mas uma coisa é certa, ainda que viralize, a mentalidade não está preparada. E a gente vê, tá aí, tá nas redes sociais, tá na internet, tá na televisão, que isso tem consequências também. A pessoa não dá conta, porque tudo é uma questão, como ela falou, de maturação, é uma questão de ter estrutura mental. Então, o resultado dá para acelerar, dá. Quando eu invisto na mentalidade, tudo é sobre mentalidade. Muito bom, muito bom. A gente falava um pouco disso nos eu costumo bastidores. dizer, Grazi, que pensar grande e pensar pequeno
né? Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Mas assim, como que você está se preparando? Porque a vida ela é feita de estações. Então, como você se preparou para a estação que você quer entrar? Quem são as pessoas que você escolheu para estarem na estação junto com você? Sobre as mesas, né, que a gente senta, né? Os networks, né? Uhum. Eu falava com a Grazi que existe uma frase que gera um rebuliço danado, que é quer saber quem você é, olha com quem você anda. Mas não é questão de pejorativo, de você discriminar. É um impulsionar, sabe? É uma referência. Porque você tem que saber quem você não quer ser, mas quem eu quero ser. Quem é que vai me impulsionar para isso? Quem é o foco que eu tenho que dar? Como que ela fez para ela chegar até lá? Como que eu faço? Sim. E você vai perceber, né, por experiência, que quando você chega lá, você quer mais. Então você já muda o foco daquela pessoa que era referência para você, você já vai olhar para outra. Então é importante você sempre ter uma referência, né, para você ter um norte onde você quer chegar. Ô Fabrício, eu costumo falar que a alma humana é a terra mais fértil que existe. E a semente, ela é a palavra. Então, assim, as pessoas que estão à minha volta, elas acabam determinando quais sementes que estão caindo na terra, que é a minha alma. Então, às vezes a gente foca muito na questão de resultado, né? Um resultado muito externo. Mas a verdade é que começa por um resultado interno, né? Por um sucesso interno, aonde eu sento em mesas e nessas mesas eu acabo me tornando alguém mais verdadeiro ou alguém mais superficial, alguém mais forte ou alguém mais fraco, alguém mais vitimista ou uma pessoa que tem autorresponsabilidade, porque as pessoas que estão à minha volta, elas vão me influenciar sobre isso de uma forma muito pontual. Então, é uma escolha que determina mesmo o lugar que nós vamos chegar. Você não consegue ter várias personalidades, você tem que sustentar uma. Né? Porque a forma que você vai se posicionar é a forma que as pessoas vão te responder. Desde a hora que você se veste, desde a hora que você senta, a forma que você fala, seu vocabulário, a forma que você se comunica, né? Os lugares que você frequenta. Sim. Tudo isso, as pessoas vão te trazendo resposta. Você vai criando autoridade, vai trazendo mais leveza, autonomia, mais respostas para aquilo que você veio buscar. Sim. E vai influenciando na mentalidade também, né? Sim. Que influencia no comportamento e no resultado. Mas posso falar um pouquinho sobre algo que eu tenho aprendido e que ele vem um pouco nessa contramão também. Nós entramos numa vibe, né? Eu comecei muito a Paula Vi, porque eu sou empresária, né? Na verdade, eu comecei lá no ramo da confecção e eu tenho uma indústria de moda praia premium, porém sempre foi, assim, um dom natural meu lidar com pessoas. Então, quando a Paula Vi surgiu, ela surgiu no online, né? E depois eu fui fortalecendo o meu off. Então, eu comecei nessa jogada de marketing digital, toda essa pegada, né? Essas estratégias de digital e tudo mais. E a gente vai convivendo, Alphaville, convivendo com pessoas e você vai percebendo algumas coisas que não funcionam e não tá correto. Então, assim, eu gosto de... vamos falar de resultado? Vamos falar de aceleração? Vamos, mas vamos falar, vamos colocar numa linha bem, vamos ser cuidadosos em alguns aspectos. Existe uma linha tênue para tudo, né? Existe muito. E o que acontece? As pessoas hoje, elas estão... Eu lembro de um evento que eu fui em Alphaville, onde as pessoas... Eu fui palestrar lá e as pessoas chegavam e queriam se conectar. Eu quero te conhecer. E eu vi as pessoas se conectando e eu falei assim, mas que porcaria é essa? Que conexão é essa, né? Dentro de mim, eu fiquei irada, sabe? Eu falei assim, eu não quero sentar nessas mesas. Eu não quero me conectar com pessoas assim. Porque a conexão, ela precisa ir com uma motivação. O se dar. O se oferecer. Hoje eu vim aqui não por uma oportunidade, eu vim aqui para me dar. Quando eu saí de casa, eu disse, Deus, eu vou se a tua presença for comigo. Deus, eu vou sentar naquela mesa se a tua presença sentar comigo. Quem me promove é o meu pai. Não é o marketing digital. Sim. E se eu entendo que eu sou uma mulher de propósito, que eu me movo com propósito, eu preciso entender quem é o meu propulsor, quem vai ser a minha força. Vai ser o meu Deus ou vai ser o meu braço? Então, tem algumas coisas que eu tenho me reposicionado no marketing digital porque tem veneno na panela e eu não vou comer dessa comida. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso ser falado, porque está acontecendo algo muito grave. E tem aquelas pessoas que ela tem essa consciência, mas ela usa daquilo ali porque faz parte do game, ok. Mas e a geração que está vindo aí? Porque ela está sendo programada.
ela tá sendo programada para isso. Ela tá sendo programada para ser artificial, para ser superficial e para não ter raiz em nada. Ela tá sendo programada para ser interesseira, oportunista e veloz. O que vai se dar? E aí nós criticamos muita coisa que tá acontecendo por aí, dizemos, poxa, tá acontecendo isso, mas será que eu não estou errando nessas questões? Eu também não estou ajudando de uma forma irresponsável a programar uma geração para não ter identidade, a programar uma geração para ser superficial? Eu sento numa mesa com pessoas novas, eu estou aqui para me conectar com vocês e eu quero me conectar com a alma de vocês. Eu quero me conectar com a verdade de vocês. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito cuidada hoje, e se nós que temos essa consciência, nós não abrimos a nossa boca, o silêncio dos bons, mais uma vez, né, vai prevalecer e os maus vão treinar a geração que está vindo por aí. Até porque quando a gente fala de crescimento, não existe crescimento sem raízes, né? Tem que ter raízes. E essas a não raízes... ser que seja alface, né? Mas no geral a gente já lembra disso, né? A gente lembra da semente, ela sendo plantada, ela sendo cuidada. E aí, eu vejo assim, né? Esse cuidado, esse plantar, essa paciência de esperar o resultado... Vai muito disso, da gente ter essa conexão com Deus, essa conexão real com as pessoas certas, sim, de tu buscar e ser intencional com tudo aquilo que tu vai trazer, mas não só ser intencional visando eu estar no topo, mas visando o meu crescimento. Então, isso que tu falou é bem o que eu acredito mesmo, porque a gente precisa pensar no crescimento sim, porque muitas pessoas hoje, infelizmente, têm uma mentalidade bloqueada, não consegue se ver um resultado específico que ela quer chegar, não consegue acreditar em si. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão atropelando tudo para chegar lá. Aquela linha tênue, né? Aquela linha tênue. Então, eu vejo assim, a gente tem que crescer sim, tem que buscar o crescimento, mas para quê? Para quem? Sim. Por quê? Então, é muito isso. Eu sei que o meu crescimento vai se tornar inspiração para outras pessoas. A diferença que eu faço na minha vida, na minha empresa, vai se tornar inspiração e impacto na vida de outras pessoas. Sim. Então, isso realmente é algo que é preciso ser falado, é preciso ser incentivado para que as pessoas olhem para o real motivo do crescimento. Não é só por mim, não é só por dígitos, não é só por ter. Mas é por fazer a diferença. Sim. Por isso que Deus já fez cada um que o seu digital, cada um único. E as pessoas se preocupam muito em olhar para o outro, não como referência, mas como cópia. E aí perde a essência do seu negócio. Porque, como eu falava, não tem um sucesso pronto para entregar para um único para todo mundo. Cada um é único. Cada um vai ter a sua essência, cada um vai ter o seu propósito na vida do outro e na sua também. E todo o sucesso, ele vem, a sua unção vem naquilo que você mais foi esticado. Porque ninguém dá, como nós começávamos antes, aquilo que não tem. Né? Como terapeuta, né? Como que eu vou ser terapeuta de casal de novo se eu nunca fui casada? Como que eu posso ser terapeuta de mães, de filhos, se eu nunca fui mãe, se eu nunca tive filhos? Como que eu vou acolher a dor do outro se eu nunca passei por essa dor? Ninguém dá aquilo que não tem. Exato. Nós só podemos ser semeadura na vida do outro, naquilo que a gente recebeu de unção, naquilo que a gente foi preparado. E as pessoas não querem ser preparadas, elas não querem passar pela dor do processo, do crescimento. Elas querem um produto pronto. Sim. Então elas acham que indo lá, olhar para um outro empresário, para alguém case de sucesso e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai ter o sucesso também. Ela não vai conseguir sustentar o sucesso dela, porque é uma mentira. Sim. Ela... Uau! Mas, assim, eu vejo que nós estamos numa mesa com mulheres cristãs, certo? Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho sido, sabe, eu tenho sido confrontada por algumas questões internas mesmo, perguntas que eu tenho feito diante ao que eu vejo na parte de fora. Esse crescimento que a gente fala, né? Esse crescimento que a gente vê aí, a gente fala sobre, vamos, né, buscando crescimento, mas a verdade é que a gente está sendo diminuído. Aquele que está em Deus de verdade está sendo diminuído. Eu lembro um dia, acho que faz uns 2 anos que eu estava orando, e eu já estava no marketing digital, e eu estava orando a Deus, e eu tive um entendimento, uma visão sobre o lugar para chegar. E aí Deus me fez uma pergunta muito objetiva. Deus falou assim, tu quer ir do meu jeito ou do teu jeito? Foi muito clara a pergunta dele. E aí eu parei, já entendi que tinha alguma coisa ali. E é como se ele abrisse 2 caminhos para mim.
que eu tenho muito esse dom de visão. Ele abriu 2 caminhos para mim. O meu jeito era muito na estratégia do marketing digital. Conexões, eventos, oportunidades, blá. E de repente eu vi o outro lado, que parece que ficava à esquerda, que parecia que abria um buraco na terra e eu entrava. E eu desaparecia. E do nada, eu saía lá do outro lado. Assim. E aí ele me falou assim, tu vai chegar lá do mesmo jeito. Porém, existe uma diferença. Se tu for do teu jeito, o que tu tá sentindo agora aqui, quando tu chegar lá, tu vai estar sentindo a mesma coisa. Agora, se tu for do meu jeito, tu vai chegar lá sentindo algo completamente diferente, porque não foi sobre aonde tu chegou, mas com quem tu andou. Nossa, que forte. Então, eu sinto que eu tô sendo muito confrontada mesmo pela pessoa de Deus, né? Antes de eu vir pra cá hoje, parece assim que desceu um download sobre mim, assim. E eu falei, Deus, eu quero tirar as roupas velhas. Eu quero tirar o tom de voz velho, eu quero tirar qualquer coisa velha da estação passada e eu quero trazer esse novo. E não tem problema se lá atrás eu até agi de algumas formas que não é a forma mais alinhada. E Deus falava comigo muito sobre a configuração do agora, a configuração para esse tempo. Existe, e quando a gente está configurando algo, afinando um instrumento, na hora da afinação, assim, dá aquela perdida, né? Aí tu vai dando a nota, aí fica meio feio. Aperta um pouquinho, afrouxa. Tal. É isso que está acontecendo com essa geração. Com a gente mesmo. A gente está sendo afinado, a gente está sendo mexido. E Deus está preparando uma geração, sim, que está sendo preparada para fazer o que precisa ser feito, só que da forma correta e com muita responsabilidade. Então, a Fabrícia falou sobre a gente dar o que tem. E o que a Paula Vi, por exemplo, tem pessoas que falam, tu é terapeuta, tu trabalha com crença, tu fala de bloqueio emocional, faço, sim, entende mentalidade e tal. Mas o meu ponto é essência. Por quê? Porque a minha história, a minha dor, a minha luta, de o meu jeito não ser aceito, de eu ser criticada sempre por ser diferente, de sentar em mesas e todo mundo ir pra direita e lá vem a Paula com algo... Sempre foi assim, é o meu jeito, é a minha essência. Deus sempre me falou, tu é diferente, te fiz diferente, vai ser assim, tu aceita? Então, eu aceitar o meu lugar de propósito, e aceitar o meu lugar de propósito vai me colocar no lugar onde eu vou ser amada e eu vou ser odiada. Sim. Né? E eu falo, né? Isso faz parte do posicionamento, né? Completamente. E eu falo muito, né? Eu não nasci pra todo mundo, mas eu nasci pra muita gente. Essa frase me curou. Então, para as nossas mesas, precisamos trazer essa verdade. Precisamos trazer essa verdade. Precisamos sair da caixa do marketing digital. A gente precisa. E a gente precisa entrar para aquilo que Deus está esperando de nós, essa responsabilidade. Fala de legado. Hoje eu me arrumava, né, e eu lembrava, legado, porque eu sabia, né, que tu, né, a tua empresa e tal, fala de legado. E Deus sempre falava, Paula, legado fala sobre deixar. Deixar. Não é deixar coisas, é deixar em pessoas. Então, se eu quero deixar legado, nessa mesa que eu sentar, eu tenho que deixar algo. E algo de valor. Eu não vou deixar a minha capacidade de falar. Eu não vou deixar a minha imagem. Eu não vou deixar... Se eu não precisar gerar nenhum conteúdo para minha rede social, eu não preciso. Mas eu preciso deixar algo nas pessoas. Que vá gerar uma transformação real nas pessoas. Então, é para esse lugar que eu tô sendo chamado. E debaixo de muita dor. Sim, sempre quando... Ninguém cresce no conforto. Quem cresce no conforto é bebezinho. E sempre quando tu se posiciona... Falou tudo. Quando tu se posiciona com uma verdade, vai ter os opositores, vai ter pessoas que não vão concordar. E tudo bem quem não quer concordar. Mas se a gente realmente quer ser transformada e crescer... E quando eu falo de crescer, parece... Porque hoje, né, foi deturpado muitas palavras, mas quando a gente fala de crescer, a gente pensa em dígitos, né? A gente pensa em negócios e tal, mas o crescer, pra gente ter um negócio de sucesso e ter os dígitos, primeiro eu preciso crescer, eu, pessoa, né? Então isso significa crescer mentalidade, crescer a minha experiência com Deus, crescer o tanto que eu leio, o tanto que eu me envolvo com aquilo que eu quero fazer. Então, as pessoas estão deturpando tudo, indo para uma linha tênue, que no fim, aquilo que era para te trazer um resultado bom para você, para sua vida, que vai impactar na vida de outras pessoas. Quando eu digo para você, é que não
Porque não é a qualquer custo. Tem pessoas que vai, não, eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou chegar lá, mas é a qualquer custo. Não. Sabe, Grazi, eu tenho, nas minhas orações, Deus tem me revelado muita coisa. E uma delas tu pode ter ex-marido, ex-amigo, ex-sogro, tu pode deixar de ser ex-dono de algum lugar, mas tu não consegue ser nunca ex-filho de Deus, né? É pai e pronto, o teu DNA não consegue mudar. Mesmo que você não acredite. Mesmo que você não acredite, não importa, aqui a gente não tá falando de religião. Uhum. A gente tá falando do teu DNA, da tua criação, que você não tem como negar isso. Você pode transformar seu rosto em plástica, você pode mudar de país, você pode ser quem você quiser, mas você não consegue mudar seu DNA. E Deus falava comigo, eu indo para casa muito angustiada, em uma das minhas conversas, como toda boa filha reclama com o pai, né? Aquela questão de filha mimada, porque Deus cuida da gente, então a gente se prevalece um pouquinho. E eu me lembro que numa das conversas eu falava, Senhor, eu me lembro que eu fui queria ser médica, cirurgia cardíaca, e eu fui tentar 2 vezes a medicina, insucesso total. Por quê? Porque meu marido não conseguia a empresa crescendo, aquela coisa toda, e eu tinha que voltar para trás. E aquilo me angustiou por um bom tempo. E Deus, nesse meio tempo, foi me preparando com vários cursos, e um dia eu encontrei no meio do caminho uma pessoa muito sábia que me disse assim, filha, você vai ser médica da alma, você já veio pronta. Uau. Eu, na hora, eu disse, resmunguei dentro de mim, né? Louca pra escutar. Vai lá, tenta de volta, tu vai ser uma médica de sucesso. Nossa, eu fiquei xingando a pessoa por dentro. Eu digo, como que eu vou curar uma pessoa sem um bisturi, sem uma injeção? A minha vida inteira, Deus foi me colocando pessoas no caminho, foi construindo conhecimento técnico, né, teórico dentro de cursos. E hoje, quando eu olho para nossa empresa, que ela foi esticada a construção dela abaixo de revelações de Deus, porque teve momentos que eu digo, não, Senhor, eu não tenho mais onde tirar dinheiro, não sei mais o que fazer para isso aqui dar certo. E Deus, eu escutei uma frase que Deus não tenta a gente, Ele testa, para saber se a gente vai estar preparado para aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos. Um dia, saindo de uma loja, eu já tinha construído a empresa 2 vezes, que tudo que a gente fazia dava errado. Eu digo, Senhor, mas se é da tua vontade, o porquê que isso está tão errado? Deus colocou lá, eu virei assim as costas, um pé direito altíssimo, assim, bem apagadinho, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, uma paz, abundância. Eu digo, uau, Senhor, eu já entendi. Aquilo, Deus o tempo inteiro me dando refrigério. E aí Deus chega e coloca para mim assim, ó, essa casa vai ser uma casa de semeadura. Essa casa não é uma casa para ser tua. Tipo assim, não é para minha exaltação enquanto empresária, como terapeuta, porque acabou com o meu consultório, a gente fez um centro empresarial logístico, tudo no mesmo lugar. E eu falei o tempo inteiro nessa construção com Deus, procurando a minha identidade, o que Deus queria comigo, por que ele esticar, por que das coisas erradas. E o que eu entendi? Que tudo que Deus estava colocando, eu precisava ser preparada para coisas maiores que ele ia colocar, e porque eu seria semeadura na vida de outras pessoas. Então, hoje, como mentora de empresários de referência, como fazer sucesso? Como ser o sucesso? Como acreditar que a gente pode descansar no colo do Pai e dizer assim, ó, eu já sou filha do Criador, eu já sou herdeira por natureza, mas não é nada sobre mim. Então, disso tudo que Ele colocar na minha mão, eu oro todos os dias, Senhor, que eu enxergue com os teus olhos, que eu escute com o teu ouvido, que eu falo com a tua boca, mas com o teu coração. Me faz como Salomão, me ensina a administrar tudo aquele tesouro que tu colocar na minha mão. E aí Deus colocou mais uma situação no meu caminho. Enquanto eu ficava ali aflita entre ser empresário ou ser terapeuta, Ele me colocou as 2 coisas no mesmo lugar. E agora sabe o que Ele fala para mim, Grazi? Que Ele não me quer só para mais uma pessoa no consultório. Ele quer para mim falar em nações. Quando tu veio com o convite do livro, e quando nós estivemos na imersão lá do lançamento no final de semana em Florianópolis, finalizando tudo já, vindo embora, eu recebo um convite para poder estar indo para nações, impactando vidas, impactando mulheres. Então, um mover de Deus, quando tu entende que não é nada sobre você, que não é pela tua força, não é pelo teu egoísmo, não é pelo que tu quer ser ou pelo que tu quer ter, tu já entende que tu é o sucesso e que tu tens tudo dentro de ti. Muito Só precisa acreditar nisso, porque precisa estar ancorado numa força que muitas vezes
Se tu for pela força do homem, tu não tens. Não segura, né? Tu não alcança a grandiosidade da tua existência. Então, o teu propósito, o teu sucesso é saber primeiro quem tu és. Tu não é cópia de ninguém, tu não pode ser, tem que ter referência, mas nunca ser cópia. Com certeza. Tu falou uma coisa bem interessante, eu gostaria que a gente entrasse nesse assunto. Nós somos herdeiras, nós somos filhas, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguiram acessar ainda tudo que elas podem. E eu queria perguntar para vocês, né, pra gente discutir um pouquinho sobre isso. Como se livrar desses bloqueios que nos impedem de acessar tudo aquilo que Deus tem para nós? Na minha mentoria Romper da Mentira, eu falo muito sobre a tricotomia humana, né? Aí eu falo sobre o cérebro, a alma e o espírito. E eu conto uma historinha, né? Eu vou contá-la rapidamente aqui e eu acho que isso faz muito sentido. Eu falo que antes da fundação do mundo, né? Lá existia uma sala de reunião, uma mesa, onde haviam 3 pessoas sentadas, Pai, Filho e Espírito Santo. E lá, cada um de nós foi sonhado e foi, de fato, houve o haja de Deus sobre aquela mesa. E eu conto que abriu um mapa e eles falaram, a Paula, a Grazi, a Fabrícia vão nascer aqui nessa época, serão esses os pais, o propósito será assim. Então, elas nascerão com esse perfil comportamental, tal. A gente vem pra Terra, mas a gente vem pra Terra com um cérebro zerado, uma máquina zerada. Só que aqui na Terra, isso aqui não é um lugar de descanso, é um lugar de guerra. E existe uma cultura estabelecida que se chama cultura, eu chamo, né, sobre a cultura da ignorância, aonde nós, desde quando a gente nasce, todo o sistema de educação, de geração em geração, de pai para filho, a gente é treinado para ter medo de tudo, medo da opinião dos outros, medo de errar, medo de fracassar, medo. Então, se a minha essência não é aceita, se eu sou sempre criticado na minha essência, então automaticamente eu vou começar a olhar para as pessoas, ver o que tá dando certo. Eu acho que aquela pessoa tá dando certo, então eu vou tentar ser como ela, porque se ela tá dando certo, estão aplaudindo ela, então eu quero ser aplaudido, então eu vou fazer como ela. Então, automaticamente eu vou criando crenças limitantes, e se eu não tiro essas crenças limitantes, se eu não desbloqueio essas crenças limitantes, a minha alma, a minha essência que está na alma, ela não é liberada para a Terra, ela não sai para fora, as pessoas não vão conseguir de fato experimentar quem eu sou. Então eu preciso começar a combater, a sentar nas mesas certas, a mudar as minhas crenças, a começar a fazer, eu vi ela falando sobre leituras de livros saudáveis, né, ouvir lives, vídeos de pessoas que falam sobre mentalidade próspera, mentalidade de sucesso, né, o padrão comportamental do sucesso, por exemplo, sobre autoestima e tudo mais. Toda essa base de conhecimento que vai alterando as nossas crenças e vão tirando esses limitadores, eu falo, né, por isso que é o romper da mentira, porque a gente rompe com essas mentiras que contaram para nós e a nossa verdade vem para fora. Então, o bloqueio emocional, ele, na esfera material, ele é o que está em nós que precisa ser combatido para sempre. Né? Eu agora voltei para terapia. Eu agora estou identificando novos bloqueios, porque para novos lugares que a gente vai, novos bloqueios aparecem. Eu comecei a identificar várias coisas e eu já corri. Porque a partir do momento que tu entende que precisa combater os bloqueios o tempo todo, que tu identifica eles, tu não deve mais parar, porque ele vai ser sempre um paralisador. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Ok, então sobe, então canta, então fala, pega o microfone, liga a câmera, por favor. Ah, mas eu tenho medo de falar em público. Olha aí o bloqueio, né? O bloqueio ali impedindo que a pessoa venha para fora, que a essência venha para fora, que o propósito seja cumprido. Então depende de nós esse estudo. E quero falar sobre algo aqui, gente. Quando é sobre cura emocional, aí é Deus que cura. Grazi, Fabrícia, fala sobre isso, por favor, porque é um paradigma que precisa ser quebrado. As pessoas acham não, elas têm convicção que se elas forem num consultório e o médico der uma pílula, elas vão sair dali com a alma curada. Porque elas não se permitem olhar a história delas, elas não se permitem olhar para a dor. Então elas querem remediar. Sempre. Elas querem algo que faça ela esquecer. E aí nós estamos sempre colocando alguma coisa para ocupar o lugar daquilo que a gente não quer olhar, daquilo que a gente precisa ser curado.
E nós fizemos isso com os nossos filhos, nós fizemos isso com as pessoas. Nós colocamos coisas no lugar da cura, de coisas importantes que a gente precisa resolver. Nós falamos em legado, e não longe disso que nós estamos falando da cura, mas eu vou dar um exemplo. Como que eu posso ser referência para uma pessoa? Como que eu posso curar o outro se eu falo uma coisa e faço outra? A minha casa, a minha mesa tá assim. Metade dela são material de estudo. Tá lá minha Bíblia, meu devocional, as coisas que eu faço todo dia de manhã. Tá o devocional do meu filho, a Bíblia dele. E a outra parte da mesa, a gente se alimenta o corpo. Então, como que eu poderia falar para o meu filho, não, tens que ler a Bíblia, tens que estudar, se ele não me vê estudando? Eu faço questão do meu filho ver eu estudando, ver eu escrevendo na área comum que todo mundo está vendo o exemplo que eu estou dando. Então, eu não poderia dizer para ele assim, olha, Deus cura se você beber dessa fonte. É a palavra dele que vai te curar. Quando eu não estiver mais aqui, você não vai deixar de ter um pai, de ter uma referência, de ter um consolo, de ter um conforto, de ter uma guiança. Você tem. Só que as pessoas, elas estão muito no eu, muito ainda no palpável, no ter. Esquecem da sua essência. E a cura, ela é muito mais profunda do que só olhar e ir num consultório e achar que uma pílula vai te trazer a salvação. Porque se você não quer olhar para aquilo que você está deixando de ocupar o seu lugar, ah, mas o meu pai, eu não tive pai. Transferindo a responsabilidade, né? E aí vem a droga, vem as doenças psíquicas. As compensações. Vem as compensações. E aí vem uma série de doenças, uma série de desvios de condutas sexuais, de roubo, de prostituição. E aí, ao invés de você estar ocupando, ah, não, eu tenho pacientes dependentes químicos, ah, mas eu fumei a maconha é minha amiga porque ela me ajuda a esquecer. Entendeu? Paliativos, né? Paliativos, é ocupando um lugar que ele não quer acessar. Porque a gente não é vítima de nada. O que é o nosso sucesso? Não importa, Deus fala, não importa. Você, quando vira nova criatura, que você aceita Jesus, que você acredita em Deus e só existe Ele, o seu passado não diz mais quem você é. Porque nós viramos nova criatura. E é o que você vai fazer com o que fizeram com você, é o ressignificar da sua história, que é a sua essência e o seu propósito. Essa é a chave. Então, nós temos que nos preocupar não mais em quem nós queremos se posicionar para o outro. Porque para o outro, a gente não consegue sustentar. Porque a gente conta uma mentira bonita para encobrir uma verdade feia. Mas quando a gente ancora isso numa verdade espiritual, sabendo de onde que a gente veio, você pode chegar lá e ter que fazer um novo cálculo da rota. Mas se você sabe de quem você é filho, de onde você partiu, você não se perde no meio do caminho. Sim. Ô, Fabrícia, mas, por exemplo, eu como cristã, eu tenho muito essa consciência, a minha identidade, porque a neurociência, toda essa questão de bloqueio, entrou na minha história não lá no início, né? Uhum. Faz, tipo assim, uns 5 anos. Primeiro, eu tive todo um mergulho na minha vida espiritual, para depois eu cair nessa parte mais do Exato. hardware, né? Uhum. E então essa parte da minha identidade em Deus já estava assim, bem Ancorada. encaminhada, Uhum. vamos dizer assim, né? Mas eu percebo nas pessoas que elas, muitas vezes, elas têm aquela experiência, aquele entendimento, eu sou filha de Deus. Uhum. Só que a história delas, o que o pai disse repetidamente, o que a mãe disse repetidamente, aí eu entro de novo naquela linha tênue. Uhum. Aonde o pai e a mãe, então assim, eu sei que eu sou filha de Deus, mas eu não me sinto. Uhum. Eu sei que, porque... Às vezes não aceita, não tem dificuldade. mas é por repetição, sabe? Uma coisa é uma consciência e Isso. outra coisa é o meu subconsciente. Já tá lá, eu costumo falar que tá no banco de dados. O banco de dados de que nunca vai dar certo, contigo, tu não devia ter nascido. Então fica aquela coisa, então assim, precisa ser reprogramado. Sim.
Total. Ponto. Total. E as igrejas, hoje, elas têm filhos, filhas, que têm essa consciência de que são filhos, mas muitas vezes eles não se sentem. Eu tive uma mentorada agora que ela me procurou e ela disse, eu quero sentar contigo porque eu não consigo falar com Deus. E eu sempre, a maioria das mentorias sempre é muito voltado para a mentalidade. E aí, né, eu entrei para o atendimento, ela sentou na minha frente, eu falei, no que eu posso te ajudar? Aí ela falou assim, eu quero falar com Deus. Daí eu achei muito engraçado, uma pessoa me contratar, né? Pagar pelo meu atendimento para falar que quer falar com Deus. E eu peguei e falei, como assim tu quer falar com Deus? Eu não tô entendendo. Ela falou, eu não consigo falar com o pai, eu não consigo falar com Deus, tal. E ali eu fui fazendo uma série de perguntas e eu percebi, ela tinha um bloqueio, sabe? Não era espiritual, naquela hora, naquele primeiro momento, não era espiritual. Havia um bloqueio emocional no qual ela tinha passado por algo e ela bloqueou a referência paterna dela, fez isso com ela. E aí no processo de mentoria agora foi muito engraçado, eu convidei ela para tomar um café agora e tomando um café, eu identifiquei algo, eu falei assim, tu sabe que tu tem uma briga com Deus aí que não foi resolvida, né? Então ela quase perdeu um filho e tudo mais, e ali ela disse, se eu não tivesse feito tal coisa, meu filho tinha morrido. E aí eu lembro que eu me joguei em cima da mesa e falei assim, como é que é? Aí ela já se jogou pra trás, porque ela viu que eu mudei totalmente. Eu falei, como assim se tu não tivesse? Porque ali eu peguei por trás daquela fala, sabe? Eu falei, não. Ali tu sentou no trono. Tu tem treta com Deus. Ali tu assumiu o controle da tua vida. Tu tem resultados de uma filha rebelde. É por causa disso que os teus resultados são assim. Porque tu tem posicionamento de rebeldia. Tu tem treta com Deus. Porque Deus não fez, porque Deus permitiu, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Então, é uma linha tênue. O que tá no trauma? Que tu tá honrando, né? O que é o trauma ali, da referência na terra? O que é matéria? O que é alma? E o que é espírito? É uma linha tênue. Eu tive um moço, um homem, né? Ele participou do Romper. Enquanto eu tava no Romper, eu via uma mulher de preto por trás dele. Uma mulher de preto, cabelos longos, pretos. Eu falei, meu Deus. Mas não falei nada, porque eu fiquei com receio. Ele tava com a esposa, vai que é amante, alguma coisa, né? Tem que saber lidar com a situação. Ele me procurou assim que terminou o Romper. Ele foi pra uma mentoria individual. Ele e a esposa. Entrou primeiro ele, depois ela. E aí, quando ele entrou pra mentoria, na hora eu assim... Opa, o homem da mulher de cabelo preto. Ele sentou na minha frente e começou a falar todos os conflitos que ele tava. A empresa dele, o casamento dele, a educação da filha dele, que ele não dormia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu deixei ele falar, de repente eu assim, eu quero primeiro saber quem é uma mulher de cabelos pretos. Resumo da história, não, era uma ex-namorada. E ela era metida com muitas coisas e levou ele a muitas coisas. E ali eu discerni algo e eu não costumo fazer isso em mentoria. Na verdade, ele foi o único que isso aconteceu. E eu falei assim, nós precisamos fazer uma oração de desligamento. Porque o teu problema começa aqui. Eles não dormiam em casa. Eles não conseguiam dormir à noite. Então não adiantava eu abater, eu atacar, né? Focar na parte do hardware, do cérebro, dos traumas, da emoção, se o primeiro problema era o espiritual. E ele tava no enjoo, ele disse, Paulo, desde quando saí do Romper eu tenho ânsia de vômito. Eu assim, não, nós vamos resolver isso hoje. Aí nós temos uma oração, tal. Aí depois comecei a acompanhar o casal, né, separadamente, e ali começamos a trabalhar traumas, bloqueios e tudo mais. Então é uma linha muito tênue e eu percebo que, tipo, tudo é muito assim, o que é o espiritual? O que é o natural? O que é a referência da terra? O que é a treta com o céu? Onde um começa, onde o outro termina? A gente precisa começar a prestar atenção nisso e lidar com isso. Tá aí um desafio, porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? Mistura tudo. Tudo. E aí não resolve nada. Às vezes as pessoas falam assim, Paula, o que tu faz? Eu acho muito engraçado. Eu falo assim, então, se tu não sabe, você tem que procurar um pastor, um padre, um benzedor, procura a Paula. um psiquiatra, um terapeuta ou um consultor de negócio, me procura, tu vai sentar na minha frente, eu vou começar a te ouvir, eu vou te ler, eu vou dizer assim, é isso aqui que tu precisa. Porque, de fato, eu creio que Deus está levantando pessoas com esse olhar.
com esse olhar, e eu sei que junto comigo tá se levantando muitas pessoas dentro da parte de terapia, de psicanálise e tudo mais. Mas quando uma porta abre, muita coisa passa junto. E eu queria falar um pouquinho, se a gente até pudesse entrar nesse assunto, sobre todas essas técnicas que estão entrando por aí, não vou dar nomes às técnicas, mas que tá muita coisa contaminada. Deturpando, exatamente, deturpando. Visando comércio. Comércio. E não aí, semeadura tipo assim, não pura. mas é bom, mas eu saí bem, botou a mão sobre mim e foi ótimo, e não sei o quê. Tomei tal coisa e expandi a consciência. Cuidado. Porque agora eu vou pro campo, não vou pro espiritual, não. Porque quando eu lido com energia, eu tenho que tomar cuidado. Eu não deixo a mão de ninguém vir sobre mim. Eu não conheço a vida daquela pessoa. Mas eu saí bem. Tu pode ter saído bem naquela tua dor específica, mas tu pode ter arranjado um outro problema que tu vai colher depois. As coisas são sérias e elas estão contaminadas. Ou eu vou para a Bíblia, ou então eu tô frito. Tem que saber que guerras que tu estás preparado para pegar, né? Porque tem pacientes que vão no teu consultório ou tem mentorados que precisam de ti e aquela guerra ali não é para ti. Não é. Porque tu sabe que ele não vai, não é a vontade dele sair dali. Ele tá mais em termos de curiosidade ou de satisfazer um ego para dizer que ele tá indo numa terapia, numa mentora, do que realmente ele resolveu o problema dele. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Porque nós somos condicionados sempre a um padrão. Desde quando nós nascemos, nós já vemos... Se nós pegarmos um recém-nascido, a gente fica inventando um monte de micagem, né? Pro coitadinho ficar repetindo ali e servir de chacota para dizer que aprendeu o que a gente está ensinando. E a gente cresce adulto, as micagens vão sendo outras, né? Mas a gente fica condicionado e fica honrando em repetir para dizer pro pai, eu aprendi, tá? E aí o pai vai lá e ensina que tá passando uma dor. E ele coloca para ele que ele tem que sentir a dor do pai também, que ele tá aprendendo. Pai, para te honrar, dizer que eu aprendi a tua dor, que é isso importante para mim, que eu te amo. Pai, eu tô aprendendo, tá? Eu também sinto dor. Olha aqui, sou que nem tu. Então, muitas vezes a gente tem que prestar atenção também no que a gente tá honrando, no que a gente tá repetindo. Meninas, como que a gente prepara a mentalidade para o sucesso? Trazendo novas verdades. Nós precisamos... Eu gosto muito de Napoleão Hill, né? Porque ele fez todo um estudo sobre o comportamento das pessoas que mais romperam em resultados no mundo inteiro. E ali a gente percebe quais as crenças que são as mais ligadas à prosperidade. E é uma prosperidade, eu digo que é uma mentalidade positiva, vamos dizer assim, né? Uma mentalidade positiva, aonde tu joga pra frente. Tu não joga as coisas para trás, né? Tu tem tu é otimista, tu é uma pessoa que tu acredita, tu é uma pessoa que tu te entrega. Então, eu gosto muito de ler esse tipo de conteúdo de pessoas, de modelar pessoas, de olhar pessoas que elas estão de fato trilhando através dessas crenças que são crenças prósperas, crenças que levam para esse sucesso. Eu acho que essa é uma das principais chaves, essas mesas, né? Seja a mesa que tu tá lendo ali, né? Eu acho que essa é uma das principais chaves. Eu vejo que a gente não deve beber de uma única fonte, porque não existe uma única verdade. Sim. Nós temos que estar preparado para cada problema uma solução. Porque o nosso sucesso na vida do outro vai ser sempre a gente trazer a solução. Porque as pessoas estão nesse momento envolto de trazer para cada solução um problema. Se colocar no estado de vítima, do insucesso, do fracasso, do vitimismo, né? Então, o nosso maior desafio, o nosso papel principal, quando a gente fala em empreender, quando a gente fala em ter sucesso, quando a gente fala em posicionamento, é o que a gente está fazendo de diferente naquilo que a gente está construindo de produto ou de serviço na vida do outro. Muito mais do que trazer lucratividade é fazer a diferença, é deixar um legado, não ser esquecido. E muitas vezes até em casa mesmo. O que eu vou ser lembrado? De que forma que eu vou ser lembrado? Em casa como esposa, como mãe, como filha? Eu estou fazendo a diferença? Ou eu estou buscando desculpas
para não assumir uma culpa daquilo que eu deixei de ocupar o meu lugar, daquilo que eu deixei de enfrentar, porque a nossa mente é o nosso maior inimigo. É o nosso maior inimigo. Então, quem são os monstros que a gente está alimentando? Eu falava anteriormente que eu atendi uma paciente que estava com 26 anos, né, Grazi? Que com 14 anos ela foi num médico e o médico falou para ela que ela tinha depressão. E com 26 anos, ela muito curiosa, querendo saber quem era a Fabrícia também, que todo mundo falava, né? Tipo, eu vim te conhecer, tá aqui meu problema, me disseram que tu ia resolver. E a minha primeira pergunta é, mas por quê? O que você tem que você viu que eu poderia te ajudar? Eu fui no médico, clínico geral com 14 anos, e ele disse que eu tinha depressão. Interessante, fala mais. Que idade que você tá? 26 anos. Digo, Ontem. E você toma algum medicamento ainda? Eu tomo os mesmos medicamentos que ele colocou pra mim e eu só mudei alguns. Eu digo, Então, assim, rapidamente você já consegue dar, eu não digo um diagnóstico, porque em poucas palavras, foram poucos minutos, mas você já consegue trazer no movimento corporal da pessoa, da forma que ela sentou, muitas vezes, né, da forma que ela respirou, o olhar dela. Você já consegue, mesmo ela não falando nada, você já consegue fazer ali uma análise, né? Já consegue descrever o perfil, a leitura do que está na sua frente. Mas quando ela me traz essa riqueza de informação já logo no começo, o que eu entendi? Ela acreditou numa realidade que colocaram para ela e desde os 14, com 26 anos, ela está vivendo aquela realidade. Muitas pessoas estão vivendo isso hoje, às vezes uma palavra do pai, da mãe, do vizinho, colocaram ali, implantaram ali e ficou. Então estagnou. A palavra, ela tem poder sim. A palavra é como flecha. E como tu falou, como ela falou, o que a gente está lançando no final dessa flecha? Porque no início, porque no final, o que vai, a flecha, ela vai, é a ponta que ela vai ancorar, que ela vai ferir. Qual foi a última palavra que saiu da tua boca? Olha qual foi a flecha que foi lançada sobre a vida dessa pessoa com 14 anos, sem maturidade nenhuma. E com 26 anos, essa flecha ainda estava ali. Depressão. Então, quando nós queremos atingir um alvo, nós temos que saber o que a gente está colocando na ponta dessa flecha. Porque o universo não sabe se é bom ou se é ruim. Você que tem que saber. Ele vai simplesmente atingir o alvo. Eu sempre brinco, né? Eu não quero mais ter dor de barriga. A dor de barriga está na ponta da flecha. Você vai continuar. Não quero mais errar. Na ponta da flecha você vai continuar errando. Eu quero ter sucesso. Sucesso na ponta da flecha. Vou ter sucesso. É o que sai. Comunicar aquilo que você quer e não aquilo que não Deus quer, né? falou. E eu falei para você aqui anteriormente. Que haja luz. Olha o poder da palavra. Houve luz. Que haja terra. Houve terra. Então a nossa palavra tem poder de cura. Tem poder de materializar, sim. Desde a hora que você cria uma imagem na sua cabeça, na sua mente, você programa a sua energia para virar uma realidade. Mas você tem que acreditar nessa realidade. Porque se você coloca o si, Deus fala que ao mesmo tempo que você recebe o milagre, você pode perder ele. Se você duvida que você é merecedor, você perde aquela unção. Então, se você não se sente pertencedor, se você não se sente merecedor, se você não acredita que as coisas na sua vida podem ser real, vou um pouco mais além. Atendi um casal de empresários bem-sucedidos até então, e eles deram uma escorregada e beijaram a lona. Foram um fracasso. E por acaso eles apareceram na nossa empresa e eu catei eles. Na conversa eu falei, vem cá, vou ajudar vocês. Peguei eles pela mão, mas a gente não tem condições de pagar. Eu não estou te pedindo nenhuma remuneração, mas Deus colocou no meu coração que eu tenho que te levantar de volta. Você tem condições de levantar. Em resumo, eles, até o Natal, eles não tinham como comer. Fracasso total. Em dezembro eu falei, ok, vocês já entenderam o que aconteceu até aqui. Então assim, o poço já tá aqui, ó, coloca o pé.
Enquanto vocês ficarem arrumando desculpa, vocês vão ficar se maltratando e se machucando na parede do poço, não querendo botar o pé no fundo. Coloca o pé no fundo que a gente agora tem que impulsionar. O tempo de vocês acabou. E eles acreditando na forma que eu estava me posicionando, eles acreditaram. Eu falei, qual é a meta de vocês? Quanto que vocês precisam? Reprogramação. Eu preciso de 40 mil. Ok, então nós vamos fazer assim, 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 assim. 40 mil. É assim que vocês estão fazendo. E eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês. Ok. Janeiro. Chegou em março, eles voltaram. Se eu botar 400 mil, eu também consigo? Eu digo... Opa! Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Ou seja, eles seguiram um fluxo, se permitiram matar as mentiras deles, as verdades que eram para eles absolutas, saíram do estado de vitimismo, ressignificaram a história deles, entenderam que não era mais sobre eles, não era pela força do braço deles, que eles já tinham quebrado, não era a primeira vez. Conseguiram os 40 mil, mentira, conseguiram 100. Fizeram conta e disseram assim, meu Deus, eu não acreditei. Aí chegaram no meu consultório falando, se eu botar 400, eu consigo. Então, assim, é o poder da palavra. É aquilo que você empodera o outro, é aquilo que você semeia na vida do outro. Com certeza. Porque o remédio, ele vai remediar, ele não vai curar. Vai criar remendos, vai ocupar lugares que você não quer mexer. A gente não pode ficar refém de palavras, do que disseram, de circunstâncias. A gente tem que assumir nossa identidade de filho, entender que a gente, sim, tem um pai, e a gente pode chegar onde a gente quer, desde que a gente esteja colocando tudo na presença dele, né? Para que a gente possa ser conduzida pro lugar certo. Porque às vezes o lugar que a gente quer não é o lugar que é pra gente estar. E muitas vezes a gente tem que recalcular a rota. Só que, muitas vezes, a minha mentalidade, quando eu falo a minha mentalidade real, a minha mentalidade, ela foi treinada para o fracasso. E eu tive que romper, eu tive que dizer, não é isso, eu não aceito isso, eu não aceito essas palavras, eu não aceito isso que eu vivi. Não no sentido de que eu sim faz parte da minha história e hoje eu uso ela para transformar outras vidas. Mas não no sentido que vai me derrotar e vai me manter ali. Sim. Porque, apesar de eu ter nascido numa família que foi configurada para o fracasso e me configurou para o fracasso, eu entendo que a minha história pode ser cura para outra pessoa. Só que, para isso acontecer, eu tenho que desbloquear. Eu tenho que romper com padrões. Eu tenho que negar aquelas palavras no sentido de que eu não aceito. Não foi para isso que eu nasci. E aí, no momento que eu faço isso, eu ressignifico, eu começo a encontrar a cura, eu desbloqueio, e aí eu faço o quê? Eu faço a diferença. Eu torno aquela circunstância de dor em cura. Sim. Eu torno aquela escuridão em luz. E muitas pessoas, como tu falou, estão lá no fundo do poço, estão lá se machucando, se vitimizando, olhando para as circunstâncias e dizendo, não, sucesso não é para mim, crescimento não é para mim. Por que não? Eu gosto dessa pergunta, sabe? Não, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar. Por que não? Não, porque isso não é pra ti. Por que não? Por que não é pra mim? Eu não tenho o conhecimento que eu preciso pra isso, então eu vou buscar. Eu tenho que desenvolver melhor a minha mentalidade, então eu vou desenvolver, porque não existe algo que eu não possa conseguir desde que eu acredite. Tem uma frase de Henry Ford que fala, se tu acredita que pode e que tu acredita que não pode, tu tá certo do mesmo jeito. Porque se tu não acredita que pode, tu não vai fazer o que tem que ser feito. E aí, se as pessoas gostam de receita, receitas mágicas, tá aí, tem que fazer o que tem que ser feito. Mas o que tem que ser feito não é igual pra Paula, não é igual pra Fabrícia, não é igual. Eu tenho que buscar o que eu preciso fazer pra romper com os meus padrões, pra mudar a minha mentalidade e pra seguir e fazer o que eu nasci pra fazer. Cumprir o meu propósito de vida, impactar as pessoas que Deus vai colocar no meu caminho para me impactar. E Deus é incrível, Ele nos constrange, porque nunca vai te tentar, Ele vai te testar. E Ele sempre vai colocar pessoas que tu já estás preparada, apta para poder ser semeadora. Ele nunca vai te colocar em maus lençóis. E eu tô com basicamente 40 anos e eu não me lembro qual foi o dia que Ele colocou uma pessoa na minha frente que eu não tive a palavra certa, a condução certa para aquela pessoa. Deus une propósitos, né? Sim.
Não tem, não existe. Desde que você entenda, você não tem que questionar Deus, mas Deus, o porquê? Não questione. Mas faz a pergunta assim, o que eu faço com isso? Como que eu Isso. uso isso pra Perfeito. fazer a diferença na vida das pessoas? Grazi. Muito A bom. gente fica muito questionando e negociando. Nós negociamos o tempo inteiro com Deus. Eu não vou hoje no culto, ou eu não vou em tal lugar porque eu não tenho tempo. Oi, o tempo não é meu, o tempo é dele. Se em algum momento ele der na ideia de Deus, dele apertar o botão e acabar com o nosso tempo, então, assim, é uma negociação meio que perigosa, né? Para não dar outro nome. Então, a gente tem que tomar cuidado em alguns detalhes do que a gente vai conduzindo a vida da gente. Mas a gente não pode deixar que a honra de dores que nós tivemos seja fragmentos e estanque o nosso crescimento. Eu fui abusada, eu fui colocada para fora de casa, eu fui rejeitada, eu poderia ser drogada, poderia cair no mundo da prostituição, eu poderia me sentir vítima da vida. E Deus me preparou, ressignificou quem eu fui, as minhas dores, me tornou uma pessoa forte, porque eu sabia quem eu não queria ser, então eu olhei para frente, não olhei para trás, ressignifiquei a minha dor, e hoje eu consigo ser semeadura na vida de outras pessoas, de grupo de mulheres que foram abusadas, na vida de famílias, na vida de empresários, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, novamente. E Deus só vai te colocar aquilo que você está apto para poder ajudar o outro. Muito bom. É o transbordo, né? Mas para transbordar tem que encher, a gente falou muito disso, né? De voltar para a essência, a identidade e voltar a olhar. Quando tu tava falando da tua experiência, eu lembrei que a gente tem que é muito voltar para dentro, né? Voltar para a essência, às vezes não é só buscar estratégias. Estratégias é bom, a gente tem que ter, mas não é só isso. Né? Então a gente tem que entender o momento, a fase, tem momentos que Deus vai nos recolher para nos treinar, para nos preparar, para quando a gente tiver que fazer, cumprir o propósito, a gente tá preparada para isso. Ô, Grazi, sobre essa questão, como fazer para mudar a mentalidade e tal? Falei de Napoleão Hill. Teve uma fase que eu tava orando e Deus falou para mim assim, procura tal pastora. E eu, tipo, não era uma pessoa ligada a mim, nem da minha igreja e tal, mas eu obedeci, eu procurei. E eu lembro que quando eu estive com ela, ela falou assim, ó, tu vai começar a entrar num período de muita de estudo. Vai começar a estudar. Eu fiquei pensando, faculdade de novo, não, por favor. E aí eu passei por um vento enorme na minha vida, perdi tudo, aconteceu muita coisa na minha vida. E quando eu me vi, lá estava eu, estudando inteligência emocional, mentalidade, mindset, e comecei, e fui, mergulhei. Mas eu nunca, né? Nunca associei uma coisa a outra. E hoje eu percebo que naquela época era isso. Foi Deus que colocou. Eu sei que era Deus. Mas, por exemplo, nessa fase agora que eu vivo, Deus está dizendo assim, ó, tá, agora vem pra cá. Vem aqui um pouquinho. Que agora tu tinha tido um mergulho no espiritual e tu deu um mergulho na parte técnica da coisa. Agora eu quero que tu vá pro meio. Agora eu quero que tu vá para essa linha tênue. Agora eu quero que tu vá para o eixo, que tu entenda exatamente o ponto que precisa estar. E aí a gente percebe o seguinte, que aí exatamente o que a Fabrícia falou. Há tempo para tudo. Para cada tempo existe uma solução. Para cada estação existe uma vestimenta. Para cada momento existe a pessoa certa para estar e às vezes nem vai estar. Fecha um ciclo. É aquele momento de estar só. Então, a rede social hoje é muito perigosa, porque a gente olha para lá como um modelo. Então eu tenho que estar em um evento tal porque todos estão. Eu tenho que ler isso porque as pessoas estão dizendo que tem que ler. Eu tenho que me movimentar ou me vestir assim, ou a minha sala, meu escritório tem que ser assim, porque... Aí a hora que tem que chutar o balde, desligar o celular, se olhar no espelho, ir para Deus e perguntar assim, Deus, o que tu quer de mim? Porque o network na vertical, na horizontal tá incrível, mas e o da vertical?
Como que tá a conexão com o céu? O que está acontecendo? Então, a gente tem que entender o tempo para todas as coisas e essa mudança de mentalidade, ter esse equilíbrio. Os coaches, os treinadores do momento, eu acho incrível. Mas nós temos uma capacidade incrível de exagerar as coisas, de polarizar as coisas, de perder a dose das coisas. Quem me acompanha nas redes sociais, eu percebo, é muito comum eu ouvir, eu achei que tu era mais uma coach. Eu achei que tu era mais não sei o quê. Aí quando cai na minha mentoria, a pessoa fica tipo, oi? Porque assim, eu sou uma filha de Deus que uso de ferramentas da terra para fazer o que precisa ser feito na vida daquela pessoa. Se ela precisa da presença de Deus, se ela precisa ter um encontro com Deus, se ela precisa aceitar Jesus, se ela precisa ter um mergulho naquilo, ok, é disso que ela vai ter e tá acabado. Agora, se ela precisa ressignificar, se ela precisa mergulhar num trauma e resolver aquele trauma, não sei o que, ok, é isso que a gente vai fazer. Só que é entender o tempo para todas as coisas e o recurso necessário para aquela estação. Muito bom. Lindonas, que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Foi um tempo que a gente cresceu muito. Eu cresci. A gente tá falando de crescimento? A gente cresceu muito aqui, porque acho que todos os momentos é uma oportunidade pra gente estar crescendo, aprendendo e evoluindo. E pra gente encaminhar pro final, eu queria que vocês deixassem um recado pra aquela empreendedora que tá em casa, que tá assistindo, que foi impactada com a mensagem que a gente deixou hoje, mas ela tá inconformada, ela quer crescer, ela não quer mais viver naquele ambiente, ela quer mudar a vida dela no geral. Qual que é o recado que vocês deixam? Eu deixo o recado seguinte, friso essa frase, o sucesso, ele não é um estado, ele é um ser. Ninguém permanece no deserto, por mais difícil que está sendo o momento que você está passando. Independente da área. O deserto é um lugar de intimidade com Deus. Então não questione. Passe pelo deserto como uma forma que você está sendo preparado para receber o que há de melhor para você. Muito bom. Eu vou falar para a câmera. Eu quero dizer para você que você nasceu para dar certo. Eu era uma pessoa que eu não acreditava que eu ia dar certo. Eu achava que tudo na minha vida ia dar errado. Até que eu entendi que alguém havia sonhado comigo. Alguém havia estabelecido um futuro para mim. E existe um futuro para você. Pode ser que você olhe à sua volta e parece que está tudo muito, muito, muito bagunçado. Só que existe um Deus que ele vê todas as coisas. E quem sabe você está vendo o avesso de um quadro. Mas existe o lado direito disso. E lá no final, lembra da história de José, aonde ele recebeu uma grande visão. E depois dessa visão, ele foi mergulhado em dores. José jamais conseguia mensurar, entender aonde ele iria parar. As injustiças, a casa de Potifar, a prisão. Mas Deus estava lá. Eu não sei qual é a prisão que você está, ou quem sabe você está na casa de Potifar, ou quem sabe você está sendo vendido agora como escravo por pessoas que você confia tanto. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para sua vida. Se você tem uma visão, se você tem uma palavra empenhada do céu para a sua vida, Deus fará todas as coisas para cumpri-la, porque Deus não perde investimentos e você é um investimento na mão do Todo-Poderoso. Adora, adora e adora. Uau, gente, que finalização, hein? Antes da gente encerrar, deixa eu presentear vocês. Presente patrocinado pela editora Legado. Que legal. Presente para vocês lembrarem sempre do legado delas, né? Nosso movimento que tem impactado mulheres aí em todo o Brasil. E é sempre muito bom receber mulheres com o coração assim, então um desejo de fazer diferença, né? E isso me encanta de verdade. Eu acredito no empreendedorismo com propósito, eu acredito no empreendedorismo que impacta. E vocês são um exemplo real disso. Parabéns, mulheres que eu admiro e vão ficar sempre no meu coração. A gente vai voltar falar, porque aqui tem assunto demais, né? Viraríamos. A gente não quer acabar, a gente não quer. Grazi, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, te conhecer pessoalmente. Essa oportunidade de estar à mesa. Aprendi contigo. Aprendi com teu coração. Eu gosto de pegar a energia das pessoas, aquilo que ela transborda sem falar.
Eu recebo. Eu recebo da força que tu carrega. Eu recebo da força que tu carrega. Tu és uma mulher forte e corajosa. A vida te fez assim. E tu vai levantar pessoas fortes e corajosas. Eu vejo sobre ti um ministério de cura de alma, mas eu vejo muito empresários. Essa história que tu contou desses empresários não é por acaso. Eu vejo tu sendo erguida mesmo com muita força e essa visão empresarial sendo transbordada sobre a vida de muitas pessoas, muitos empresários, muitas pessoas que vão nos assistir, empreendedoras aqui. Elas vão bater na tua porta. A partir de hoje, eu libero essa palavra, eu sinto de liberar com temor e responsabilidade. Elas vão bater na tua porta. Porque elas precisam de socorro, elas estão no negócio delas, olhando para o lado sem saber o que fazer. E Deus vai te erguer, Deus está trabalhando para que tu seja essa boca de Deus. Que Deus te abençoe. Recebe, Obrigada. tu é uma mulher muito forte. Que linda. Foi Deus que te Viu? fez assim. É sobre isso. É sobre Deus te isso. abençoe. Conexão, semeadura. Isso é a verdadeira conexão, É né? isso aí. Deus te abençoe. Amém. Graças, Muito bom. obrigada, tá? Obrigada. Prazer estar aqui. Muito bom, lindonas. Ó, finalizamos mais um episódio do Legado Delas Cast, onde você vai ouvir histórias de mulheres inspiradoras, mulheres que estão fazendo a diferença através do seu negócio. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, já se inscreve para não perder nada disso, né? Porque aqui a gente falou tanto conteúdo, olha, já se inscreve, clica aí no sininho para não perder nadinha, tá o bom? meu arroba, Vamos falar os arrobas aí, vamos lá. pra quem não me segue, arroba PaulaVi, é VEE oficial. Me segue lá, vai perceber uma Paula paulada. E nos eventos existe uma Paula, que é isso aqui que você tá vendo. Que Deus te abençoe. Amém. Deixa teu arroba aí também. Vou ajudar a Grazi no Schmitz, né, Grazi? O meu é Fabrícia B. Schmitz. SCHMITZ. Né, Grazi? Muito bom, Obrigada. muito bom. Prazer receber vocês aqui. Beijo, lindonas, e a gente se vê no próximo episódio.